Boa noite, vamos iniciar hoje mais uma live com o convidado Charles Santiago, que vou chamar assim que ele houver entrado aqui. Para nós estarmos falando sobre religião, violência e sociedade. Vamos aguardar um pouco o nosso companheiro Charles, entrar aqui para a gente poder estar fazendo esse estudo, mais esse tema. Boa noite, Regina. Estou vendo ainda o link do Charles, mas ele haverá de, daqui a alguns minutinhos, estar aparecendo aí para nós. Estou vendo o ícone da Bia, da Regina, da Ana Luz. Aqui está piscando um pouco, os ícones estão piscando para mim, o sinal da internet que às vezes dá essa variaçãozinha. Mas vamos aguardando aqui. Aguardar o companheiro Charles, entrar. Boa noite, Ana Luz. Vamos aguardar uns minutinhos, então. Fala com o Charles no WhatsApp aí. Vamos ver se... Pedi a Bia aqui para falar com o Charles via WhatsApp para ver se ele está... De repente está tendo dificuldade. Charles, que você tá... Você entrou? Tá, você tá na paz, você entrou pela paz, não entrou como você, meu amigo. E aí, realmente... Tem que ir no Face, né? Você tem que... O ideal seria você ir lá nas notificações que aparecem, E aí você entra como Charles Santiago, que aí eu vou poder te chamar. Porque aqui você pode observar que você apareceu como GESP, Grupo Espírito Semeadores da Paz. Que quando você entra direto na página, acontece isso. Você vai clicar no azulzinho e envia a solicitação para participar. Isso. Tem um escrito em azul, envia uma solicitação para participar. Mas eu posso convidar também a ele aqui. Tem essa possibilidade também. Sim. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, enquanto o Charles faz a operação na página do Face, e as notificações para poder ele aparecer como Charles Santiago, não como Grupo Espírita Semeadores da Paz, aqui no Facebook. O Charles Santiago, ele é licenciado em História, pós-graduando em Ciências da Religião, praticamente um colega meu, já que vocês sabem, além de psicanalista, eu sou teólogo e há muitas disciplinas semelhantes e até iguais, na grade curricular nos cursos de bacharel em teologia e de graduação em ciências da religião. E ele tem um bom fundamento de leitura, de estudos a respeito desses temas: religião, violência, sociedade. Eu vou te convidar, Charles, agorinha mesmo. Cadê? Não tá aparecendo para mim. Ele escreveu aí. Assim.
Manda ele clicar no azulzinho que tá em cima aí dele. Peraí. Mais fácil. Se você puder, aparece aí, porque não está aparecendo. Você está aparecendo para mim aqui. Só não está aparecendo para eu te convidar ainda. Acho até seu ícone não está aparecendo ali. Acho que o Facebook está demorando. Se você puder, meu amigo, clicar logo abaixo quando aparece aqui no azulzinho, quando aparece aqui, ó, enviar uma solicitação para participar. Vai facilitar. Não sei porque você não está aparecendo como para eu convidar. Não sei se é porque eu acabei colocando você como administrador, mas acho que isso tem nada a ver. Você está participando como Charles, né, no seu perfil. Aí você clicando aí, eu aceito aqui e a gente inicia, né? Não entendi isso, não. Ele entrou uma página do jeito, depois entrou com ele. Você, como está como administrador, acaba mais tá aparecendo para você, mas é porque dá para eu te convidar, você é administrador. Isso mesmo, Bia. A Bia tá falando aqui, né? Ela tá aparecendo, não sei porque o chat não tá aparecendo como meus espectadores, né? Porque a Bia tá aparecendo aqui e ela é administradora da página. Se você não conseguiu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Bia, Charles, para te enviar o. Ah não, agora está aparecendo, Charles. Agora eu posso te convidar. Peraí. Estou aqui. Já apertei aqui o botão de convite a você, vai aparecer o íconezinho aí, adicionando. E quando você aceitar, vai conectar. Aí vamos estar juntos. Aguardar uns minutinhos mais. São os percalços da tecnologia. Aguardando aqui agora, né? A ação do Facebook. A internet me parece estar um pouco lenta. Aguardando, já fiz a que está ainda colocando como adicionando ao Charles, né? Mas sei que ele vai entrar quando eu vir aqui e conectando, né? E aí, não foi. Não foi dessa vez. Já adicionando, tô adicionando você de novo, meu amigo. Cadê? Que não tá indo. Charles, hoje está complicando. Tá dando ali adicionar. Você viu algum convite aí, Charles? Escreve aí para mim.
botou que não. Cliquei, mas... Ele tá pelo notebook ou pelo celular? Não sei. Acho que o char saiu aí e deve estar voltando. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Já aguardamos bastante, são 12, 19 e 12 já, mas vamos tentar. Qualquer coisa eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou sair e voltar. Charles, enviei aí, vê se aparece para você aceitar. E aí, foi agora? Agora a imagem sua, agora sim, agora foi. Agora foi. Tenta colocar você tá de lado pra gente, tenta colocar aí, nessa posição aí. Essa posição aí tá ótimo. E aí dá pra ver você. Não, é aqui, agora aí tá tranquilo. Charles, estava aqui falando com o pessoal, te apresentando, né? Aqueles que já te conhecem, né? Charles, muitos que, inclusive, aquela palestra sua lá no GESP, no Grupo Espírito Semeadores da Paz no Espaço Físico, né? Que é o espaço virtual. Caridade, amor e perversão, foi excelente, né? Marcante, realmente, a sua palestra. Né? Te apresentando de novo, né? Como te apresentei e apresento de novo, para quem não conhece, entrou agora. O Charles é licenciado em História, foi graduando em Ciências da Religião e um bastante conhecedor das doutrinas religiosas de matriz, né? Talvez doutrinas possa ser até uma palavra equivocada de minha parte, apesar de eu considerar que há doutrinas mesmo sendo religiões orais, né? Muitas vezes, como o Candomblé, Umbanda, né? E suas variantes que muitos desconhecem, né? Tambor de Minas, né? As ramificações das religiões de matriz africana, né? Tambor de Minas, Omolocô, Jurema e tantas outras, né? Mas nosso tema é religião, violência e sociedade, Charles. No primeiro momento, eu gostaria de te perguntar, colocando para quem nos assiste, que nós vamos ter aí uma hora aqui de diálogo entre nós, né? Eu fazendo algumas perguntas e você dissertando sobre elas e suas respostas. E depois vamos abrir para 20 minutos, no máximo meia hora, de perguntas que o público possa estar fazendo a você, precisamente. Meu amigo, meu companheiro, o que você tem a nos dizer sobre a questão da religião e esse tema proposto, violência e sociedade? Como que isso se iniciou? Nós sabemos da questão da colonialidade, dessas questões que ocorrem, né? Que o Brasil não é mais colônia, mas a colonialidade está presente mesmo em relação ao preconceito, ao racismo de ordem religiosa, né? Como você vê isso para a gente poder estar mais consciente até, né, dessas questões? Diga aí para nós. Uma boa noite a todos. Antes de mais nada, né, a gente estuda, tá nesse campo de estudo das religiões. A minha formação em História, né, e agora em Ciências, pós-graduando em Ciências das Religiões, nos abre um leque muito grande. Não sou especialista em tradições africanas, né? A gente estuda, é um foco, é uma área de pesquisa, a gente foca muito nessa questão da Umbanda e do Candomblé, as outras apenas em passando, questões teóricas, né?
Mas não estou aqui nesse sentido. Vou tentar, Léo, nesse bate-papo, né, ser assim, o menos cientista possível, né? Tentar trazer para o nosso linguajar mais tranquilo. Deu umas picadas na sua pergunta, né? Sim. Se você puder repetir, né, para mim seria interessante para eu poder entender melhor o contexto da sua pergunta e estar respondendo, que picou, falhou ali em alguns momentos, então, você poderia, por favor? Sim, vou repetir resumidamente para não tomar muito tempo. O que você nos diz a respeito da sociedade atual em relação à violência para com religiões, especialmente em matrizes africanas, até por conta da questão da colonialidade, né? Que o Brasil não é mais colônia, houve a independência e tudo mais, mas a colonialidade, esse fator do racismo presente não só em uma estrutura biológica, até porque cientificamente isso já não é mais plausível de ser, apesar de ter vozes que falem sobre isso, mas isso é algo que acabou, né? A parte de pesquisas de 1930 para cá, mas ficou o racismo estrutural, ficou o racismo com seu nível cultural, né? Onde um branco, por exemplo, que saia vestido com suas guias, por exemplo, um candomblé, né? Ele é rechaçado por outros brancos, inclusive. Né? Isso aí que você puder colocar para a gente a respeito dessa contextualização histórica a respeito disso. Então, Léo, quando a gente fala nessa questão de religião, violência e sociedade, a princípio seria um trinômio que não combina, né? Não combina violência com religião. Mas, ao longo da história humana, essa violência gerada dentro das diversas e múltiplas sociedades, né, ela acabou permanecendo e possivelmente vai durar ainda por mais alguns milênios. Aonde tem sociedade humana e aonde tem religião, tem violência. A religião e a violência andam em conjunto, em paralelo com a sociedade. Né? Se pegarmos apenas os escritos das 3 principais religiões ocidentais, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, desde a sua base da sua raiz, é uma raiz violenta. Né? Uhum. Logo na Bíblia ali temos o quê? Caim mata Abel. Logo de cara, né? Os 2 irmãos, um mata o outro. Né? O judaísmo, a violência constante. Né? No islamismo, quando começa no século VII, a expansão do islamismo, a princípio começa de caráter comercial, depois vai com um caráter mais violento. Né? O que essa questão da permanência da violência com as religiões de matriz africana, nós teríamos que estar observando todo o contexto construído em cima da própria colonização da África. Retroagirmos a 1430, 1440, quando a Europa chega na África, né? Como os muçulmanos, a partir do século VII, também chegam ali naquela região, né? E a questão, como você colocou, a classificação pseudocientífica, né, da inferioridade do negro. Então, isso permanece em nossa sociedade. Apesar dessas pesquisas
extintas em 1930, né, 1950, ou após a Segunda Guerra Mundial, para ser mais preciso, porque sobre essa questão da superioridade das raças, Hitler utilizou isso em seu discurso na Alemanha. Sim, sim. Em autor nosso, Nina Rodrigues, né, autor do livro Os Africanos no Brasil, algumas ideias influenciaram diretamente, né, na mentalidade nazista. Então, quando um branco, hoje, né, uma pessoa branca, né, utiliza-se de roupas brancas, de guias brancas, e de guias de Umbanda ou de Candomblé na rua, as pessoas simplesmente olham, poxa, fulano, né, por que foi escolher uma religião tão, entre aspas, primitiva, né? Mas, ao mesmo tempo, se o negro tiver vestido da mesma situação, é apedrejado, perde emprego, e entre tantas outras exclusões religiosas que nós temos permanecendo ainda no nosso cotidiano. Quer dizer, a violência permanece, né? Não só enquanto preconceito, em relação ao branco, ao preconceito, né? De estar na religião dita primitiva. Em relação ao negro, a mesma violência em si, como os casos de garotos e garotas que estavam vestidos, né, com roupas próprias, né, do candomblé, que saíram das ruas ou foram às escolas e ou foram expulsos das escolas ou foram apedrejados nas ruas ou então tiveram ameaças que o fizeram estarem mais ocultos, né? E além dessa violência, nós temos hoje, né, nessa questão ainda a questão dos traficantes ditos evangélicos, né? Diga aí para a gente sobre isso. Bom, Léo, são questões assim muito complexas, né? Mexendo dentro de um vespeiro, né? Porém, enquanto cientista, né? O que a gente tem que estar analisando nessa questão? Bom, alguns ramos do cristianismo, né, sempre adotaram algumas associações, né, com a parte mais violenta da sua própria visão religiosa. Há um projeto político por trás disso, né? Nós temos que ver que há um projeto político, há um projeto de ocupação de espaço, né? Existe um projeto, né, que envolve toda aquela questão geográfica, econômico, lavagem de dinheiro, né? Envolve tantas outras questões. E não dá para estar associando, né, essa situação com religião. Né? Com religião. Até porque são situações que envolvem mais coisas. A milícia está presente também dentro dessa questão violência/religião. Né? Como eu coloquei, é um projeto político que visando ganhos futuros nessa situação. O que se dá para observar na leitura de alguns artigos de outros profissionais
sociólogos acompanhando essa situação. É uma situação preocupante, preocupante para quem usa branco, preocupante para quem é cristão, mas vê a coisa de uma outra forma, preocupante para os espíritas, budistas, né? Muito preocupante isso. E né? A gente tem que ver o discurso também que se usa de moralidade, né? Dessa questão. A religião busca muito estar falando de moral e moralidade, né? E aí, nessa questão, você vê uma dualidade dentro de uma organização que se apoia nesse sentido, né? O que é moral? Né? Qual a definição de moral? Qual a definição de moralismo, moralidade? Né? E que projeto de sociedade, aí entra, que projeto de sociedade que esses grupos, esses nichos religiosos estão causando, estão criando. Né? É um tema, essa questão principal é uma questão, por que ocorre isso também? As pastorais, a Igreja Católica tem muita pastoral, e tinha pastoral também que fazia o trabalho nos presídios. Essas pastorais foram perdendo espaço, perdendo força a partir da década de 80, com esse neopentecostalismo mediático, né? E foram ocupando não só as periferias, as comunidades, as favelas, como também ocupando os presídios, né? E pastores levam um recado para lá, traz recado para cá, aquela congregação pode ser aberta em tal local, dentro de algumas pesquisas que eu andei lendo assim de relance, há aquela troca, aquela lavagem de dinheiro ali dentro, né? E não dá para falar, a gente fica numa situação que falar o quê? Né? A gente pergunta, eu tenho que perguntar para o outro, né? Essa seria a visão de uma questão religiosa, né? Vale tudo? Vale tudo? Né? E se vale tudo, vamos olhar hoje para o Oriente Médio. Seria mais ou menos criar um exército paralelo, como é o exército, né, do Estado Islâmico, por exemplo, um exército paralelo para dominar na força, né, os outros que não concordam. Se nós olharmos também para o México com o tráfico de drogas, né, o próprio Estados Unidos, com a máfia siciliana, todos eram católicos. Sim, sim. Mafiosos com um extremo poder de fogo, né? Mas eles iam à missa todos os domingos. Todo domingo estava na missa. Todo domingo contribuía com caixinha da igreja, com a reforma da igreja, né? E essa máfia permanece, né? No México, essa máfia nos pontos principais de violência e tráfico, o crime organizado está lá junto com a religião professada por eles, né? E eu vejo isso um perigo para a nossa sociedade, né? Olhando dentro do que a história nos mostra, isso é um perigo futuro para a nossa sociedade. Agora, se esse futuro é próximo ou mais longínquo, né? Não dá para determinar, mas que é um perigo, é um perigo. E, Charles, falando nesse perigo, não falando de política partidária, mas falando em filosofia política, até porque
é uma coisa que eu estava até colocando com você em áudio, com um outro colega, o Renildo Júnior, que também fizemos uma live aqui com ele, a respeito de que nós espíritas estamos estamos nesse início de colocarmos esse diálogo, como nós estamos tendo aqui, de diversidade, né? Diversidade religiosa. E o espírita também, em geral, acaba ficando muito isolado, muito dentro do seu próprio mundo e não vendo, né? Inclusive, para a Federação Espírita Brasileira, colocar uma nota em relação à solidariedade, à defesa dos irmãos das religiões de matriz afro que estavam sofrendo em 2014, 2015, 2017, retaliações, né, já estavam começando. Houve uma demora, né, da Federação Espírita Brasileira para lá. E o que acontece? Hoje nós temos um governo atual, né, que ele dá toda uma estruturação, uma bancada evangélica. Isso tem a ver com esse perigo que você está dizendo? Olha, Léo, é só olhar, né, Léo? Né? É só olharmos, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, né? Vamos para um estado laico, né? É só olharmos isso. A laicidade que deveríamos ter, nós não vamos chegar, né? Por enquanto, ainda estamos caminhando com um discurso nesse ponto, mas a gente acaba não vendo isso, né? E nesse ponto, né? A ligação de quem está à frente desse governo com a proximidade com a questão católica, com a questão protestante, dentro desse projeto, claro, é mais do que claro, né? Declaração do presidente. Vamos colocar no STF, né? Uma pessoa que seja radicalmente evangélica, né? Os pastores, né? Olha, os pastores que estão dando apoio a esse governo, né? E olha a tentativa de dívidas, né? De perdão de dívidas que queriam que fizesse para essas denominações religiosas, né? Os terreiros de candomblé, cara, pagam todos os impostos necessários dentro da municipalidade. E mesmo assim, a polícia está lá batendo o tempo todo, constantemente. Nós não temos a segurança, né, jurídica ou policial para as nossas situações, né? Se nós não pagarmos a conta de luz, a nossa casa, que às vezes alguns terreiros ficam ao lado da própria casa, fica sem a luz também. O IPTU tem que ser pago, né? Se não pagar um certo alvará de funcionamento perante a prefeitura, ela fecha aquele estabelecimento ali, né? Então, por que as igrejas, entrando milhões de reais por dia, né, querem isenção dos seus impostos trabalhistas, entre tantos outros, né? O discurso de boa parte dos políticos hoje, ditos cristãos, é um discurso belicoso. É um discurso belicoso. E vários pastores acompanham esse mesmo discurso belicoso, né? E se olharmos na nossa história, na história dessas religiões, elas também foram montadas em cima de um discurso belicoso, né? Os concílios de Trento, todos os concílios foram os concílios belicosos, né?
a Igreja de Viena combatendo fisicamente e guerreando contra a Igreja da Áustria. Né? Só para dar aqui alguns exemplos, né? Esses nomes não são os nomes das igrejas, tá, gente? Só estou levantando aqui, né? A Igreja do Oriente contra a Igreja do Ocidente, né? Conflitos belicosos, né? É complicado, ao mesmo tempo, você olhar religião com guerra, né? Mas as duas andam de lado a lado, né? E religião com política andam lado a lado. A religião para justificar a política e a política para justificar a religião. E aí vem a dominação, a força de outros grupos, né? Os grupos chamados minoritários, né? Como foi a própria palavra do presidente ao ser eleito, né? Quem não quiser, ou vai embora ou morra, né? Então, sempre um discurso belicoso. Isso é perigoso, porque está falando para um público que não é, né, não tem nem comparação com alguns jihadistas islâmicos, né? Que lá os caras, se forem para matar em nome de Allah, eles se matam em nome de Allah, né? Aqui, se alguém for para se matar em nome de Deus, eu não sei se alguém vai se matar em nome de Deus, né? Ainda, né? Agora, matar em nome de Deus, eles são capazes, né? Isso que eu ia falar, matar em nome de Deus é capaz, sim. São capazes, né? Então, Nós vemos isso na história, né, Charles? Matança em nome de Deus. Né? muita. Os jesuítas, templários, entre tantos outros, né? Eu estou citando aqui as questões do Ocidente porque estão mais próximos de nós, né? Sim, Estão mais próximos de nós e é mais fácil para o público poder entender, né? Agora, não quer dizer que no budismo não tenha acontecido diversas guerras até para manter a estrutura daquele povo, né? Então, temos uma situação, se desenha uma situação muito perigosa no Brasil, né? Para pessoas que professam outras religiões e até para aquelas que não professam nenhuma religião, né? Porque entra no caso como, se eu não me engano, eu acho que é o Gessé de Souza que fala isso. Eu acho que é o Gessé de Souza, né? Se alguém tiver a informação correta, possa me corrigir. Comunista é um termo tão geral, tão generalista, que vai de um camponês, né, lá no interior de algum canto, de algum rincão do Brasil, quanto um padre ou uma feira dentro do mosteiro. Então, quem não concorda com qualquer posição que está sendo posta, né, é comunista. Não. Então, a matriz africana está sofrendo? Sim, está sofrendo. O espiritismo está sofrendo? Não sei. Que, infelizmente, a FEB não divulga, né? A gente não tem relatos em relação aos kardecistas, né? Os grupos budistas no Brasil estão sofrendo? Alguns estão, né? Quem veio do Oriente Médio está sofrendo algumas retaliações no Brasil? Sim, está sofrendo. Agora, sofre todo mundo que não coaduna com o mesmo pensamento desse grupo que se diz majoritário. Né? E isso, essa junção com a pergunta que você fez anteriormente em relação aos traficantes de Jesus, né? Essa questão política em si e esses grupos de religiosos ou fanáticos religiosos dentro do Brasil
é complicada e poderá, né? A gente não estou aqui querendo fazer dar uma de mandinar, né? Mas se nós, né, não tomarmos as nossas posturas, e aí nós, quando eu falo, os diversos fóruns interreligiosos que tem, se não tomarmos alguma postura e de nos manifestarmos de forma coletiva, nós estamos enrolados, né? E em relação à FEB, eu não posso falar nada a não ser repetir a frase do próprio Chico Xavier. A FEB... A internet do Charles travou. Vamos aguardar um pouco para ver se volta, né? Então, o Charles colocou aí essa questão. A sua internet travou. Repete a frase do Chico, por favor. Então, né, parafraseando o Chico Xavier, né, já na década de 60, se eu não me engano, você pode até me corrigir, né? A FEB é uma febre. Né? Ele falou isso sim. Quando houve um processo de questão dos livros, né? E saiu um artigo de uma revista com o nome Chico Xavier e havia questões envolvendo finanças e a FEB acabou colocando as ideias para o Chico sem o avisar, até que ele não podia fundar uma editora própria, acabou fundando, né? A editora da Comunhão Espírita Cristã, SEC, e ele falou isso, a FEB me dá febre. O Carlos Antônio Bacelli anotou isso está em um dos livros, né, desse grande biógrafo que é o do Chico Xavier, que é o Carlos Antônio Bacelli. Agora, Chá, só fazendo aqui uma observação para, né, aqueles que estão conosco no Cristiano, uma observação estritamente no campo da filosofia política mesmo, né? Porque ele falou assim, todos aqueles que são contra as propostas de governo atual são chamados de comunistas. Isso é uma ignorância tremenda, porque o próprio Karl Marx, né? Vocês sabem que eu sou adepto do liberalismo e conservadorismo, mas, entretanto, não deixei de estudar obras dos autores de esquerda, e nem deixo, né? Eles falam o seguinte, que Karl Marx fala o seguinte no Manifesto do Partido Comunista, que após a crise do capitalismo, um socialismo começaria a se fazer no mundo, podendo ser feito com revoluções. Isso não são as palavras do Karl Marx, são que é uma interpretação, né? E que depois dessa crise e o socialismo sendo implantado, haveria, então, utopicamente, o próprio Karl Marx chama de utopia, haveria o comunismo, isto é, o mundo inteiro em um sistema único e todos, né, vivendo em bem comum. Mas o próprio Karl Marx falou que isso era uma utopia. Se algum dia isso vai acontecer ou não, permanecemos no campo da utopia, porque no momento atual nós não vemos que haja possibilidade disso ocorrer. Léo, então ficamos na utopia. Só para colocarmos a diferença, né, de que o que é comunista, né? E, na verdade, isso passa a não ser uma palavra ofensiva quando bem compreendida, né, para chamar ao outro, né? Da mesma forma como chegar e xingar alguém, xingar entre aspas, né? Ser conservador depende e está-se a entender, né, de conservadorismo, né? Porque o conservadorismo ele não é contra o progresso, ele simplesmente defende as situações, mas ele não diz ser contrário ao progresso, ele só defende situações que devam continuar a estar por aqui, né? Como os valores familiares, mas, claro, sem desrespeitar formações de novas famílias. Essa é uma questão que é preciso ser
bem colocado. Agora, se pegarmos aquele conservador que é, na verdade, individualmente radical, que não aceita formações de novas famílias, né, homoafetivas, famílias mosaicas, tem que ser marido, mulher, filho, e aí realmente nós temos não um conservador, nós temos um fundamentalista. Né? São coisas diferentes. Então, é bom a gente colocar isso, né, para deixar, né, Charles, o pessoal consciente, né, a respeito das expressões, dos conceitos, da mesma forma como nós estamos aqui no tema religião, violência e sociedade, você falou assim, o que é moral? Aí entra nesse tema da moralidade, ou, por exemplo, o pouco que eu li a respeito do budismo, do candomblé, dentro dos meus estudos, né, da antropologia da religião, eles não têm uma moral como nós, ocidentais cristãos, temos. No candomblé existe muito uma questão de equilíbrio, não é isso? A questão de o dualismo, né? As forças do bem e do mal, digamos assim, né? Bem vulgarmente falando, e de haver esse equilíbrio, ou podemos colocar qualidades, né? E defeitos, de haver equilíbrio entre essas forças. Mas não essa moral cristã que é colocada para nós. Né? No budismo é a mesma coisa. Você vai seguindo a sua vivência, fazendo as suas experiências e a partir do seu crescimento, da sua percepção, você vai se sensibilizando, vai se tornando consciente até chegar a ser um iluminado. É realmente por aí, Chá? Pois é, Léo. Só para colocar aqui sobre quando a gente fala de Marx, né, Karl Marx, Max Weber e tantos outros, né, pensadores do século XIX, temos que olhar que para eles desenvolver as teses deles, eles olharam para trás na história. Né? Uhum. E naquele momento havia, ainda no século XIX, havia muitas sociedades, entre aspas, desconhecidas, né, fora do mapa da Europa, e ao visitá-los, aquelas sociedades, né, calma aí, eles viam uma divisão de trabalho diferente dentro daquela sociedade. Né? Eles viam que o que era produzido por um grupo era repartido para todo mundo daquele grupo. Daí, Karl Marx tira a sua teoria do comunismo. Né? Quando nós olhamos para nossas sociedades indígenas brasileiras, né? Há o grupo que pesca, há o grupo que planta, há o grupo que cuida das crianças, há o grupo que rege a questão religiosa daquele clã, há o grupo que rege da questão de segurança, e a isso Karl Marx daria o nome de comunismo. Que no futuro, esse comunismo seria, na queda do capitalismo, esse comunismo seria que viria a assumir, utopicamente falando. Entende? O capitalismo vai ruir? Vai. Vai ruir. Quando? Não sei. Até porque a gente tem que olhar a crise que houve nos Estados Unidos em 1929. Né? E fome, depressão, suicídio, né? O combate do Estado à venda de bebida alcoólica, que era o meio que a galera tentava ganhar dinheiro, e é da onde que a máfia cresce, surge vários gangsters, né? Então, essa é a visão que o Karl Marx trabalha, do acúmulo de meia dúzia de pessoas, de todos os bens materiais, né, que se pode ter dentro de uma certa sociedade, e em relação a 100, 200, 400, 500 pessoas sem ter nada. Né? Então, essa bolha vai explodir. Né? Essa bolha vai explodir. E aí, a questão moral.
esse moralismo é um moralismo judaico-cristão, que se você olhar dentro da própria Bíblia, não tem nada de moralismo. Né? Olha o Antigo Testamento, ali não tem moralismo. Né? O moralismo, né, acaba sendo uma doutrina ou comportamento filosófico ou religioso, né, que elege a moral como valor universal em detrimento de outros valores existentes. Né? E aí, basicamente, o monoteísmo, né, absolutista é pai do moralismo. Ele é pai do moralismo. Né? O moralismo é eu olhar para uma outra pessoa com outro comportamento diferente e, a partir do que eu penso, impor a ela o que ela deve vestir, comer, fazer, deixar de fazer, mesmo que eu não faça nada daquilo que eu tô fazendo. Né? Isso é então, violência. Com violência. Né? Diferentemente do que vem a ser a questão da moralidade, né? Que é a qualidade do que é moral, segundo os nossos dicionários, né? Que é a qualidade do que é moral, um conjunto de princípios, né? Ou regras morais. Né? E esse conjunto de princípios, de regras morais, nós temos que observar como ela anda com a história e como ela se modifica também perante esse período histórico. Né? O que nós das ciências sociais colocamos o quê? Como as permanências, né, dentro da história, né? O que permanece dentro de uma sociedade. E há uma diferença brutal entre o pensamento oriental e um pensamento ocidental. E a África, ou parte da África que cultua os orixás, né, não tinha essa questão dessa moralidade cristã. Né? Como você colocou, o budismo prega o equilíbrio. Né? O budismo, né, prega o equilíbrio. E a sua moral é respeitar tudo e todos. Tudo e a todos. Se você respeita a outra pessoa, né, essa é a moral budista. Ela te respeita do mesmo jeito. Né? E dentro de alguns princípios também da religião budista, né, alguns não comem carne, mas eles não podem trabalhar eles podem até comer carne, né? Mas o que seria imoral seria trabalhar como açougueiro, que estaria tirando a vida de um animal, né? A moralidade oriental é enxergar que em cada pessoa, em cada ser vivo, mora uma divindade. Mora uma divindade. Né? E é nisso que se baseia, como você colocou a questão do candomblé, né? É nisso que se baseia o candomblé. O orixá mora em mim. Orixá, cabeça. O orixá mora em mim. Se eu tenho uma cabeça e você tem uma cabeça, você também é portador de um orixá, mesmo que você não seja feito. E eu tenho que te respeitar esse orixá que está em você. E você respeitar o orixá que está em mim. Que você representaria, né, na visão do candomblé, você, Leonardo, representa uma divindade. Eu, Charles, represento outra divindade. A Merli Simões, acho que esse é o nome dela, a Marli Simões, né, que me deu uma boa noite mais cedo aí, ela representa uma outra divindade. Então, para que nós estejamos... Joelma agora. Hã?
Você mexeu com o meu ego agora. Devia pensar que você estava ficando bonito, agora eu mexi com Deus. Né? E o moralismo é respeitar essa divindade que tem dentro de você. E eu tenho que me manter em equilíbrio, né, para equilibrar todos que estão em minha volta, para que eu não entre em desequilíbrio. Né? E falando sobre essa questão da divindade, né, no Novo Testamento, Jesus coloca: sois deuses. Sois deuses. Entende? Sim. Então, se ele coloca que você é Deus e eu sou Deus, respeitemos-nos. Né? Seria de bom grado se todos, né, que estivessem nos ouvindo tivessem a oportunidade de ler um pouquinho mais sobre as filosofias orientais, sobre a filosofia africana. Né? Eu te trato com respeito, eu trato com respeito à natureza, para que ela me retribua dentro da minha necessidade. Se eu não tratar a natureza com respeito, não há necessidade, não há como ela retribuir com a minha necessidade. Né? Como é dito no candomblé, o candomblé sem folha não tem candomblé. Né? E vários mitos que relatam quando em algum momento houve um desequilíbrio em algum ponto, a humanidade, os deuses se afastavam do homem e a humanidade perecia quando havia esse desequilíbrio. Né? Então, nessa questão da moralidade, a moralidade judaica, cristã, europeia, acaba sendo uma moralidade nociva, né? Porque para ela destruir você que é diferente, destruir a natureza para que ela possa bancar seus lucros, né? Seus luxos, está dentro, né? Destruir o outro que pensa diferente, está dentro, né? E o respeito ao outro, à natureza, né? Ao diferente, isso não existe. Né? É como se todos nós fôssemos feitos tudo colocando em termos mais industriais, né? Entrássemos fôssemos feitos de uma máquina fabricando prego e parafusos, e ali todos os parafusos fossem iguaizinhos, né? E ali aquele número de produção ali daquele parafuso saía todo mundo ali igualzinho, né? Não dá, né? Não é bem assim. Você, com a sua fala agora, me recordou primeiro que alguns poderão pensar assim: mas Jesus não falou vós sois deuses, porque ele perguntou. Só que a pergunta que ele faz é uma pergunta aos fariseus em determinado ponto do diálogo, narrado no Evangelho segundo João, no capítulo 10, versículo 34 ao 36, quando os fariseus estão em diálogo com Jesus, ele diz: não está escrito em vossa lei, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo? E onde está escrito? Salmo 82, versículo 2, perdão. 82, versículo 6, ou versículo 2, se eu não me engano. Mas se eu não me engano é Salmo 82, versículo 6, sim. E lá Davi fala: vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Já colocando esse vós sois deuses, claro que em hebraico Elohims, né, no plural, no sentido de deuses, com D minúsculo, né? Não o Deus, porque uma religião monoteísta não colocaria, né, uma aceitação de outros deuses. Por isso os judeus falam que o dogma da Santíssima Trindade é um absurdo. Né? O Deus absoluto, todo-poderoso, é um só e ponto. Mas a religião
comentam, né, Charles, dessa comunicação do sagrado com o humano, né? E esse sagrado traz esse sentido também do contato com o ser humano, mas também do afastamento, né, desse ser humano, desse sagrado. E no caso do cristianismo, uma das questões teológicas que poderiam contra-argumentar, né, com você de que o homem se afastou do sagrado e acaba destruindo a natureza para que possa favorecer o seu ganho de capital, porque também esse homem, se nós formos no mito cosmogônico de Adão e Eva, após a queda do homem, esse homem se afasta do sagrado e aquilo que ele estava vivendo na natureza, de comunhão com a natureza, ele passa a não viver mais, porque ele se afasta da sua natureza divina, ele se afasta desse sagrado e esse chamado dogma do pecado original estaria teologicamente, né, explicando essa conduta e a conduta atual, por exemplo, que o presidente e fundador, né, do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, deseja colocar, né, que é ele chama de capitalismo verde ou economia verde, né, justamente para tentar aproximar o homem da natureza e ter diminuições, né, a respeito, para que a religião também, com as suas igrejas que sustentam, que muitas delas são grandes empresas, o Vaticano é um exemplo, né, no curso de Gestão Eclesiástica e Ministério Pastoral que eu terminei, um curso superior nível sequencial, na matéria Introdução à Administração, eles elogiam demais a Igreja Católica Apostólica Romana por ela ser um exemplo de administração e de crescimento dentro do capitalismo, né? E as indústrias que essa igreja movimenta, né? E nós estamos falando contra a Igreja Católica nem contra os católicos, por favor, estamos falando de historicidade e que vem também agora na pós-modernidade falando sobre isso. Inclusive aqui tem um livro que eu ainda não li todo, que é este aqui, Sua Santidade, As Cartas Secretas de Bento XVI, onde o jornalista Jean-Louis Nutz, que foi inclusive ameaçado de morte, coloca das empresas dentro do Vaticano que pregam que sustentam e patrocinam a pedofilia, a pornografia e várias questões, como você colocou, em relação à máfia, né? Então, nós vemos aí como política e religião, infelizmente, caminham, né, juntas desde que o mundo é mundo, e isso não deixa de ser assim. E uma outra questão que vem colocar, isso aí, interessante, Léo. quando você fala... Isso aí, Léo. Até o Santíssimo Papa, né, Francisco, né, é comunista, né? Papa Francisco é comunista. Sim. Né? Léo, mas assim, nós não estamos aqui criticando, discutindo em cima dessa questão do cristianismo, né? Como você colocou. É uma questão, a gente olha os dois mundos, a gente olha o mundo cristão, olha o mundo oriental, a parte oriental que nós temos conhecimento, a gente olha um pouquinho a questão africana que a gente tem conhecimento, a gente olha um pouquinho a questão indígena, onde tem um pouquinho de conhecimento, tal, mas o que é pensamento filosófico do cristianismo, ele serve apenas para o cristianismo. Uhum. Vamos aqui. A Inglaterra dominou a China na parte da China, durante um tempo considerável, né? E esse período já tinha as questões cristãs / protestantes já gritando muito alto ali também, né? E quem era o maior comerciante de ópio do mundo? As empresas
inglesas, comandada por quem? Cristãos e protestantes. Apoiadas por quem? Pelo exército imperial da salve rainha, salve, salve, né? Rainha da Inglaterra, do rei da Inglaterra. Entende? Então, moralidade baseada segundo isso, aquilo, calma aí, entende? Então, a moral cristã que quer ser imposta ao mundo, né? Mesmo que seja com a Bíblia na mão e com a espada na outra, que é a cruz invertida, né? Ou a bala hoje em dia, essa moral serve para o cristão. Essa mesma moral não serve para o indígena. Nem o indígena hoje, nem o indígena de 1500. Né? Essa moral não serve para o africano. Nem o africano de hoje, nem o africano de 1430, quando o europeu botou o pé lá dentro. Né? Essa mesma moral foi a moral que dividiu o Império Romano entre o Oriente e entre o Ocidente. Na hora que os bárbaros vieram atacar, os povos, entre aspas, chamados bárbaros, vieram atacar, e que o Império do Ocidente pediu ajuda ao Império do Oriente por visões de se Jesus era homem ou era Deus, ou quantos deuses haviam ali, essa trindade, um cruzou os braços e esperou o outro cair. Né? Cruzou os braços para o outro cair. Deliberadamente. Deliberadamente. Porque o outro lado, dentro de discussões teológicas, eram inimigos. Né? Então, a moral cristã, a moral do cristianismo, serve para o cristianismo. A moral do protestantismo serve para o protestantismo, mesmo que ele tenha ali a sua essência cristã. A moral da religião de matriz africana serve para ela, não serve para outra religião. Porque se entrarmos nesse contexto, a gente acaba pegando a questão tão bizarra quanto que é o multiculturalismo. E aí entra a questão, historicamente falando, de apropriações históricas da Europa ante o continente europeu, ante o continente asiático, né? E ali da Ásia eu estou botando todo o Oriente Médio até o Extremo Oriente, que é o Japão. Né? Todo o aproveitamento de ideias, tecnologias que tinham dentro da África também. E tudo que tinha nas Américas. Né? Pega vários conceitos aqui, ali, né? Se apropria, cria-se um livro específico, né, dentro daqueles todos os conceitos e nos apresentam e nos vendem como multiculturalismo, que é uma outra falácia, né? É uma outra falácia, né? Para quê? Não, que aí além entra que pegando toda essa questão do multiculturalismo, nós podemos ter dentro do mesmo. Você pode entrar dentro de uma igreja renomada, renovada, não sei das contas aí, e encontrar Kardec de um lado e encontrar um Alguidar do outro lado. E está tudo normal. Por que não? É um multiculturalismo. Não está normal. Não está normal. Né? Se apropriar de... como a Europa se apropriou de conceitos de chakras, de campos energéticos, campos isso, aquilo, outro, campo áurico, né? Se apropriou desse conceito da Ásia, cara. É diferente, né, Charles? A apropriação cultural que você está falando da questão da aculturação, né? Que é o
a mudança de uma cultura devido à junção de duas ou mais culturas que Sim, causa essa modificação, né? sim. Apropriar é como se Apropriação quisesse cultural, mudar a cultura para o outro, né? E você colocar essa cultura como sua. sim. A apropriação cultural, apesar de ser violenta, porque quando você lê Uhum. chakras dentro de um conceito espírita, baseado em Kardec, você está jogando para trás todo o conhecimento de 6.000, 7.000, 8.000 anos desenvolvido pela Índia e pela China. Né? Uhum. Kardec. Perfeitamente. Né? É violento? É violento. Né? Mata alguém? Não, não mata alguém. Né? E a aculturação aonde eu chego, né? Com a minha própria visão religiosa, né? Escoltado por mais 10 milhões de chácaras, né? Agarrando em algumas armas, e ou você aceita o meu Deus ou eu te mato. Né? E aí tem até interessante uma frase que eu tinha anotado aqui, de Weber, né? De Weber, no livro, deixa eu ver aqui, História e Religião, né? No livro, História e Religião, capinha azul, no livro, só um pouquinho, estou procurando uma coisa, está em outro lugar. São muitos livros. Nossa, é que na posição que eu estou não dá para mostrar. Nesse livro aqui, né? Não sei se dá para vocês verem. História e Religião, de Max Weber. Não. Weber. Esse não. É do... Não é Weber, não. Não dá para ver qual o título. Sérgio da Mata. Né? E aí... Sérgio da Mata. Depois eu posso até deixar o link aí de alguns livros aí para quem estiver interessado. Né? Será bom, será bom. Ele coloca o quê? Ele citando Weber. Né? O Mata citando Weber. Ante os cristãos, um herege tem duas opções: ou conversão ou extermínio. E aí, olhando dentro do nosso conceito histórico, né, ali a conversão dos judeus se transformando em novos cristãos. Os caras eram vigiados o tempo todo. Né? Se ele fizesse, se a família dele fizesse um tipo de pão, né, e fosse considerado uma heresia, o cara perdia os seus bens. Né? Se ele não celebrasse a Páscoa no mesmo dia dos cristãos, ele poderia morrer. Né? Ser chamado de feiticeiro. Né? Então, isso é a aculturação, que muitas das vezes é acompanhada pela cooptação de um ou outro membro dentro daquela comunidade, que esse, né, o seu visando as suas recompensas, né, terras maiores, entre outras opções de cooptação, né, para que se entre com mais facilidade dentro daquele grupo, que é também uma violência. Então, a apropriação cultural, por mais que seja também uma questão de violência, não mata. A aculturação, esta mata. Essa mata. Né? E olhemos dentro do nosso próprio país, né, a aculturação que os nossos indígenas passaram durante os 500 anos, que tirou aí de 30, 40 milhões, né, de habitantes indígenas, e reduziu aí a 300 mil pessoas, 400 mil pessoas. Isso em todo o continente. Né? Ou era aculturado, né?
e assim mesmo, quando aculturado, era considerado de segunda ou terceira classe, não era nem dali, por mais que tivesse posses, não era ali da casta alta. Por mais que tivesse posses, não era ali, né? Não estava ali em cima. E o extermínio de grandes populações indígenas, né? E aquele que tem a maior tecnologia, aquele povo que tem a maior tecnologia, né, raramente não domina o povo de menor tecnologia. Raramente não domina. Né? E outra situação de Weber também, aí, né, nós vamos estar aqui encontrando aqui na sociologia das religiões, né? Que é uma, você também conhece também, que é uma situação, o ingresso na congregação era interpretado como uma garantia absoluta das virtudes morais de um cavalheiro. Então, o Weber, quando estudava a sociedade protestante no século XIX, ele percebia que, ao a pessoa assumir, eu sou agora da dominação quadrangular, do fogo redondo, não sei das quantas, né? Não, aquela pessoa ali agora é uma boa pessoa, né? E, na prática, a igreja é uma sociedade que organiza a graça e distribui os dons religiosos de graça à maneira de uma instituição. Palavra de Weber. E Weber, analisando essa questão do comportamento humano, né, dentro das denominações religiosas, ele via coisas absurdas, né? O camarada era alcoólatra num dia, onde todo mundo não queria mais saber dele. No dia seguinte, o cara, não, calma aí, entrava para dentro de uma igreja, dizia que abandonava o álcool, dali ele conseguia trabalho, ou se ele queria desenvolver uma padaria, ele conseguia desenvolver essa padaria, uma certa comunidade passava a comprar dele porque ele era cristão. Isso o pensamento de Weber no século XIX, né, já virando quase o século XX. Né? E a gente olha isso hoje de novo, na mesma situação. Sim. Né? Acho que eu vou confundir um pouquinho, mas só para fazer um comentário. Né? Quem vem de carrinho de Campos para São João da Barra, geralmente encontra dentro dos carros uma Bíblia aberta e o motorista ouvindo louvor. Não. Então, quem olha, pensa, esse cara deve ser cristão. Não, não é. Que ao sair, está o tempo todo falando no celular, não está prestando atenção na estrada direito, fala em matar, fala em bater, fala quando chegar em casa, ele vai resolver com isso, vou resolver aquilo outro, e que papapá, e vê que é apenas um nicho comercial. É apenas um nicho comercial, um pilão, né? Porque aí as pessoas que pensam que ele é evangélico, né? Um homem temente a Deus, aquela coisa toda, anda de carro com ele porque tem uma Bíblia exposta em cima do carro, né? No painel do carro. Né? É essa situação que o Weber coloca, né? Eu já ultrapassei um pouquinho até do termo da aculturação e da apropriação cultural, né? Mas já para entrar num outro termo, né? Que não é tão recente, mas alguns sociólogos estão trabalhando agora com esse outro termo, a exclusão religiosa. Né? A exclusão religiosa, que antigamente, recentemente, né? Até início da década de 90, nós tínhamos que preencher o nosso currículo, botar uma foto no nosso currículo que exigia ter boa aparência para ocupar um certo cargo. Né? Hoje, dentro de algumas pesquisas que eu estou lendo aí,
Está tendo entrevistas internas no RH, onde se pergunta qual é a tua religião. E aí, se o cidadão responde que não é evangélico, ou não é cristão, ou de nenhuma uma denominação cristã, ele não consegue emprego. Ele não... Essas são situações que o nosso amigo lá de Barcelos, ele colocou que ele estava vendendo alguns quiches e uma senhora evangélica, ao ver, né, o programa Espírita Caminho do Infinito, vendo que ele era espírita, simplesmente deixou de comprar os quiches a ele, né, porque não é cristão, né, e isso vem nas matrizes africanas. Eu vou até ler o que o Fagner Pereira colocou aí, que é bem interessante. O que assusta os não praticantes da religião de matriz africana são os segredos de nossos rituais, uma vez que só passado para indivíduos inseridos e iniciados no cotidiano da roça de santos, ou os nossos preceitos, são um momento de aproximação com o sagrado, o que a moral hegemônica cristã deturpa e oprime o que desconhecem, por não podermos socializar as ritualísticas. Aí vem o medo do oculto. O sagrado precisa ser preservado. Assim como nas religiões, né, de matriz africana, essas questões do segredo, né, dessas questões de transmissão por via oral, né, e ritualística dos segredos, isso também é o medo de muitas pessoas que são apavoradas com as questões, por exemplo, da maçonaria, né? E acham que lá tem sacrifício de crianças, né? E que quem entra tem que dar um filho, enfim, ou uma filha. E isso gera também esse medo, porque justamente são rituais dentro de um templo sagrado. E esse medo do sagrado, né, em relação ao sagrado, não, dos ritos, né, realmente se faz quando não se tem o conhecimento, né, de como ele se processa. E quando você tem um conhecimento e uma pessoa se converte, ela começa a ver isso, né, com um outro olhar, né, com um olhar da cultura cristã, da filosofia cristã, de que é o diabo, né, aquela religião, né, demoníaca. Né. Charles, o papo tá deu uma bom. falhada. Deu uma falhada aí. Sim. Deu uma falhada aí, mas eu acho que eu compreendi. O detalhe, Léo. Sim, sim. Tá, sua imagem está parada agora. Acho que sua internet está. Agora eu estou ouvindo. Era violência. Aí eu vou voltar. Vamos aguardar um pouco, né? Para o Charles aí retornar. Ele falou que a culturação marca é Então, essas questões de aculturação, né, da violência, que o Charles está falando, nós temos. porque a culturação marca. E a proteção feminina. Aqui. Você está sozinho. Agora eu tô chamando ao Charles de novo, né? Para que nós possamos dar prosseguimento, né? Ele acabou saindo. Charles, vê se aparece para você o convite para você retornar, para a gente poder finalizar e partirmos para as perguntas. Pessoal, quem quiser ir colocando perguntas, né, para o Charles, né, assim que ele puder retornar,
pode deixar aí. Se ele, caso houver algum problema, ele não puder, não há problema, viu? Nós vamos estar passando para ele as perguntas depois, né? Porque a imagem do Charles estava aqui, estava aparecendo. Quer dizer, vamos ver se o Charles consegue retornar, né? Isso não bota na reta do de fora. Isso nessa reta. Isso. Eu acho que o Charles não está conseguindo retornar, não. Bom. Vamos tentar, né, meu amigo? Eu vou te chamar de novo. Se você conseguir. Voltei. Voltar. É isso aí. Então, Charles, para nós irmos encerrando, eu deixar você fazer essas considerações finais e já avisei o pessoal, quando quiser, colocar as perguntas aqui nos comentários e aí você responde na medida das suas possibilidades. Então, siga com as suas considerações, por favor. Sim. Então, o medo do diferente, né? O desconhecimento, né? O desconhecimento do que o outro professa gera medo. Se gera medo, gera violência, né? E nesse sentido, né? Você não precisa entender o motivo que um devoto do candomblé pega e acende uma vela azul, vermelha, roxo. Você tem que respeitá-lo porque é o sagrado dele que ele está professando. Quando ele vai em uma encruzilhada e coloca ali um inhame, uma galinha, o que quer que seja, ou pedaços de uma carne, um bife, o que ele está pedindo ou agradecendo foi por um trabalho que ele conseguiu, foi pela cura de uma doença que ele obteve, né? E o segredo do candomblé é segredo interno da religião, né? Quem quiser descobri-lo, entre para dentro, né? Para aprender dentro. Ou, se não quiser entrar para dentro para aprender, vão ler obras aí de sociólogos, de antropólogos, né? Que eles possam dar base de conhecimento ao que é a questão da religião africana, né? Assim como quer conhecer sobre a religião de Kardec, estude Kardec. Não é isso? Estude Kardec. Né? Quer conhecer sobre a religião dos povos originários, né? Estude os antropólogos. Visite uma sociedade, né? Indígena nossa, e aquilo que for para os seus olhos, você vai saber. E aquilo que não for para os seus olhos, você não vai saber. Porque a partir do momento que você libera tudo, você abre tudo, deixa de ser sagrado e você mata aquela comunidade. Você mata aquele grupo. Dentro do próprio espiritismo, né, nós vemos que, por exemplo, muitas pessoas ficam perguntando qual o segredo há nas reuniões mediúnicas, que em geral elas são restritas, né? Mas restritas a quem e por quê? Restritas a pessoas que estudaram a teoria espírita
dentro de um tempo que não precisa ser delimitado, mas a gente delimita até de no mínimo 1 ano, com bons estudiosos, com pessoas que possam verdadeiramente estar explicando para que as pessoas compreendam, e aí, compreendendo bem a teoria, como o próprio Allan Kardec coloca em O Livro dos Médiuns, sim, serem convidadas e poderem apreciar, então, de perto, uma reunião mediúnica, e onde se verá que não há nenhum segredo, mas que o sagrado lá sim é respeitado, porque os próprios guias espirituais falam, olha, vocês estão lidando com situações em que envolvem devassidão, né? Devassidão não, perdão, o devassar de outras vidas, vidas que estão vivas aqui, né? Vidas que estão vivas no além-túmulo, portanto, é preciso haver um cuidado com isso de não falar sobre tudo o que acontece numa reunião, sobre o que foi dito, a não ser para aquela pessoa específica, diante daquele caso que está a ser trabalhado, como no caso de uma desobsessão, por exemplo. Mas, no mais, pode-se falar como uma reunião se dá, como ela é organizada, mas o que ocorre é colocado para os membros que sejam discretos, né? Sejam discretos, e isso gera também essa curiosidade. Então, a gente vê que dentro do próprio Espiritismo, há sim essa condição e essa situação também do sagrado envolvido, né? É muito interessante. E uma coisa do sagrado aí que você colocou, Charles, e que tem a ver com a religião candomblé, que né, de matriz africana, são religiões brasileiras, né? Umbanda, candomblé, tambor de Minas, Jurema, Molocô, enfim, porque muita gente acaba colocando isso como religiões africanas, né? Quem não tem o mínimo de estudo, são religiões estritamente matriz africana, mas estritamente brasileiras. Sobre a questão do candomblé e outros que fazem, por exemplo, os sacrifícios rituais com animais, é que muitos criticam, né? E nós vemos aqui na própria, né? Nós conversamos e você citou um exemplo muito interessante, mas na celebração da ceia do Natal, por exemplo, não pode faltar o peru, ou o frango, ou o porco, eles são sagrados, né? Também, aquilo é sagrado e realmente faz parte de um ritual sagrado, que é a reunião familiar ali. E aí não há nenhum tipo de ojeriza, nenhum tipo de estranhamento. O que você fala sobre esse sacrifício no candomblé especificamente? Como que isso pode ser explicado a quem ainda não compreende essa visão? E se esses animais eles são comidos pelos sacerdotes, pelos membros após, né? Ou realmente eles são jogados fora? Tem um comentário de uma colega, Beatriz, né? Tá. O Léo, na verdade, eu queria deixar esse tema para a gente trabalhar um pouco mais à frente, um tema específico sobre isso, né? Perfeito, perfeito. Mas para dar uma introdução, vamos tentar dar uma introdução aqui sem muito aprofundamento nesse sentido. O que a gente ocorre? Toda essa organização, né, é tudo inventado, não é isso? A humanidade, ao longo das suas experiências, foram inventando as tradições, né? Umas para um determinado grupo social sagradas, né? E para outro grupo social bizarras ou profanas, ou entre outras coisas. E já teve julgamento do STF até em relação à nossa questão do sacrifício animal, né? E uma das coisas que eu comentei com você é a hipocrisia do brasileiro e a falta de conhecimento, né? Não sai uma única carne de exportação do Brasil para países como Japão, Índia, China,
que não tenha passado, até a Israel, que não tenha passado por uma ritualística, que não tenha sido abatido dentro de um preceito religioso de quem está comprando aquela carne. Então, o abatimento, né, a sacralização de qualquer animal dentro do candomblé e de outros grupos que fazem esse ritual sagrado, que é a sacralização, né, pode ser vista como demoníaca para o outro lado, mas acaba virando até uma hipocrisia, né? Rio Grande do Sul, Perdigão, né, mata por dia milhões de aves. Essas aves, em grande maioria, estão sendo produzidas para países, né, de origem muçulmana. Mas tem toda uma forma de abater aquela ave. Não pode cair uma gota de sangue na pena da ave, que a ave não presta mais para ser vendida, né? Então, é dentro de uma ritualística. Nesse sentido. Eles exigem que o Brasil, né, e seus exportadores coloquem ali até a forma de como o frango foi abatido, tem um contrato internacional para essa situação. E a nossa sacralização, né, ou a sacralização dessas religiões é feita única e exclusivamente em um único momento. Não se mata bezerro, cabrito, boi, cachorro, que nem cachorro que come, né? Mas todo dia, né? Partes daquele animal, né, é dado para o orixá e o restante é consumido perante a comunidade daquela, no caso, na roça de um candomblé. Muitos desses animais que são abatidos são ajuda na alimentação dos grupos periféricos passando fome em campos, por exemplo, né? Uma sopa, né? E ali o peito da galinha, toda a costa não vai ser consumida dentro de uma questão, é utilizada para esse sentido, né? Ajudar a matar a fome de outras pessoas. Dentro da religião de matriz africana, chamada candomblé, dentro da roça, ninguém passa fome. Não tem fome ali dentro. Né? Mais do que isso, eu não posso falar. Né? A gente pode deixar essa conversa, como falei com você, vamos deixar essa conversa mais para dezembro, né? Que é de perto do Natal, né? Mas aí entra, né? O cristão na Páscoa não come, na Sexta-feira Santa, né? Não come carne, mas mata 300, 400 milhões de quilos de peixe para se alimentar. Em nome de uma tradição de não comer carne na Sexta-feira Santa. Está sacralizando um animal. Não só na Sexta-feira Santa, para o católico que segue mesmo, toda sexta-feira ele não come carne, né? Ele não come carne. Come peixe. Sim. Não. Não, carne vermelha, no caso. A Beatriz colocou aí, não sei se está dando para você ler. Sim, ela colocou aqui que, quando eu coloquei apropriação cultural não mata, né? Coloquei umas aspas, né? Que ela se coloca como psicóloga, analisando esse contexto como violento, logo mata psicologicamente. Sim, Beatriz, a apropriação cultural, a apropriação em si, ela não mata, não tira a sua vida, né? Abala-se a pessoa psicologicamente. A própria apropriação cultural, ela acaba tirando a identidade de um determinado grupo social, né?
E aí, né, ao tirar essa identidade, né, também é uma questão violenta, né, mesmo que não leve à morte, né, assim, né, mesmo que não leve à morte. Ela é violenta, né, é violenta, traz sequelas, traz consequências, entre tudo isso, né? Acaba gerando, por quê? É um emprego abusivo, né? A pessoa acaba criando um emprego abusivo da força, né? Acaba sendo a questão da coerção, de uma certa forma. Porém, se apropriam de um instrumento que é ligado ao hinduísmo, né? Eu não sou hindu, então aquele instrumento eu não posso estar utilizando. Mas no momento que eu sozinho estou me apropriando dele, eu sozinho, entende-se que eu passei por uma ritualística. Entende-se que eu passei por uma ritualística. Agora, quando aquele instrumento é vendido vulgarmente no comércio, nas lojas, né? Lojas de roupa, roupas, de adereços, há uma certa violência, né? E se uma pessoa daquele grupo social entrar reclamando, né? Aí gera a questão, tudo é mimimi, né? Tudo é mimimi, né? Não é mimimi, né? Não é mimimi, é uma violência, né? É uma violência. Pode não gerar morte física, né? Mas há outros desdobramentos, né, emocionais e psicológicos dentro dessa questão da apropriação cultural. Eu espero que tenha te respondido aí, Beatriz. Falando que ela só se colocou e você respondeu. Ela está ao meu lado. Bom, não temos mais perguntas, né? Em relação a isso, né? Se tiver alguém, pode se manifestar aí nos comentários. E aí, se não tiver, eu passo para o Charles fazer as considerações finais e nós encerrarmos. E como ele colocou aqui, nós já conversamos, né? Em dezembro a gente está pertinho, a gente volta para falar mais especificamente do tema, né? Sacrifício de animais em relação ao sagrado e podendo desdobrar em assuntos diversos, né? Bom, não tendo mais perguntas, Charles, fique à vontade para as suas considerações finais, recados, que você quiser falar aí, fique à vontade. Bom, meu amigo, eu entrei para um bando em 2009, né? Acho que logo ali, 2010, 2012, ali nós nos conhecemos e desde então a gente vem, né, atuando aí junto aí, né, colaborando dentro das questões. Sempre fui grato, né, a você, ao GESP de uma forma geral, né, me incentivaram em diversos momentos, em diversas situações pessoais, e a todos que estão aí, né, nos assistindo hoje. A melhor forma de se entender a questão religiosa de um contexto geral é estudando, né? Seja os autores mais clássicos, seja os autores mais novos, porque se a gente não consegue acompanhar a linha de desenvolvimento humano, da onde gerou a violência, hoje não entende. Hoje não chega ao consenso, né? De como seria possível ser religioso e ser violento, né? E aí, nessa conversinha nossa aqui hoje, acho que deu para a gente dar uma pequena introdução, né? E espero aí a todos que possam vir
a estar buscando mais coisas. E aí, aqueles que são, meu boa noite a todos, né? Quem é do amém, meu amém. Quem for do axé, meu axé, né? Quem for do motumbá, meu motumbá, né? Meu mocuyu, para quem também for, né? E que o sagrado, né? Possa estar no coração e na mente de cada um presente nesse momento aqui hoje. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, né? E ter se disponibilizado também para um próximo encontro, falando dessa questão que você disse sobre o orixá, né? Do ori, a cabeça, né? E isso é muito interessante porque na antropologia a gente estuda sobre parentesco, né? E se eu, enquanto cristão, chamo Deus de pai, eu tenho uma relação de parentesco, mas o católico chama também Deus de pai, mas chama o padre, né? Inclusive, padre em latim significa pai, né? Padre em espanhol, perdão, em latim é pater, né? De onde vem aí o padre em espanhol também significa pai. E você, enquanto kardecista, você tem o pai, que é a sua cabeça, mas você também tem o babalorixá, né? Ou aí a lorixá, que pode ser o pai, pode ser a mãe também, mostrando aí esse grau de parentesco, né? Essa relação, grau não, essa relação de parentesco que nós temos. Muito obrigado, que nós possamos nos encontrar mais vezes, sempre muito bom estar, né, nesse diálogo da diversidade. Lá no pessoal da PUC Rio, essa semana foi a 12ª semana da cultura, né, religiosa. Eu participei ouvindo algumas lives, foram 3, 4 lives por dia, não dá para acompanhar todas, mas é interessante que eles, né, PUC, né, Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica, deixaram que ogães e babalorixás falassem, né, à vontade também, e isso traz para a gente essa abertura e vemos esse respeito à diversidade cultural. Boa noite, Carlos. Vamos nos despedindo de você. Que o sagrado abençoe-nos a todos, como você colocou. Né? A tia Marli colocou aí que ela tirou algumas dúvidas, adorou, o Fagner também, a Beatriz falou uma verdadeira aula de história, né? Apesar para nós ficarmos mais considerando como uma introdução, e vamos continuar lutando, né? Para que o direito de todos sejam respeitados de fato, como a Bia coloca aí. Boa noite, meu amigo. Grande abraço. Um abraço, meu filho. Boa noite a todos. Bom, e assim nós vamos encerrando esse momento de encontro. Vamos fazer uma prece a esse sagrado, né? E vamos dar a conclusão, né? Desse momento. Deus, nós aqui estamos agradecidos por mais um momento de esclarecimento, por mais um momento de estudo, de diálogo, de conversação, que nós estejamos, Senhor, recebendo, estando receptivos às bênçãos desta hora. Abençoe a todas as famílias aqui representadas, a cada um aqui presente, e que o final de domingo seja de paz ou de continuidade dessa paz para todos. Assim seja. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo